Bom dia, aleluia, já cá estamos outra vez. É porquê? Porque os anjos de Deus estão connosco e os demónios estão a fugir, em nome de Jesus. Então, meus irmãos e amigos e simpatizantes, bem-vindos. Recebam Jesus, digam Jesus, eu te recebo como meu Salvador, tu és a única alternativa ao diabo e ao mal. Aleluia. Então hoje é dia 1 de setembro. É o primeiro dia de setembro, do mês de setembro, e é quarta-feira. E são 13 horas e 15 minutos, mais ou menos. E o Senhor Espírito Santo me guia em toda a verdade. Por quê? Porque eu nasci de novo e sou seu discípulo. Vamos ler o hino 336 e depois vamos gravar a mensagem cujo título é Enchei-vos, aleluia, glória ao Senhor. Enchei-vos do Espírito. Hino 336. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Nada podemos fazer sem ti. Tu és bem-vindo aqui e a mim para nos ensinares, para nos ajudares, para nos fortaleceres e revelares, para nos transformares, para nos conduzires, para mostrar o caminho para o Rei. Jesus, aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler a mensagem, vamos gravar a mensagem cujo título é Enchei-vos, como eu disse há bocadinho. Glória ao Senhor, aleluia. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Vamos ler Efésios 5, 15 a 20. Portanto, diz São Paulo, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Amém, aleluia. Ajuda-me a manter uma posição correta, bem. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Glória ao Senhor. Os dias são maus. Aleluia. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Porque devemos estar mortos para a nossa vontade, não é? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Como? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso espírito, no vosso coração.
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Aleluia! Ora, vamos ler em Judas, capítulo 1, verso 20 a 22. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aleluia. Vou ler uma nota minha. Diz: quando me esforço para descobrir a Deus através da Sua palavra, Ele me dá fé para o encontrar, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Glória ao Senhor, aleluia. Então, vou ler outra vez. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Aleluia, a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. Vamos ler em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, começando no verso 10 até ao 16. Aleluia. Então, o São Paulo está a explicar que aparecerão pessoas más usadas pelo inimigo e com todo o engano da injustiça para os que perecem, ou seja, os que estão separados de Deus, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito. O Espírito Santo nos santifica, é a santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele morreu por nós. Então, irmãos, estai firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Segundo aos Tessalonicenses 2,17. Portanto, vou ler o versículo anterior, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações
e vos confirmem toda a boa palavra e obra. Aleluia! Palavra de Deus é viva. Vamos ler Romanos 15, 1 a 4. Mas nós que somos fortes espiritualmente, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Sim, Jesus suportou tudo o que nós devíamos suportar para nos salvar, porque tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Efésios 4, 20 a 28. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, ou seja, para seguir o mal. Se é que o tendes ouvido e não o fostes ensinados, como está a verdade em Jesus Cristo, aleluia. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Não devemos tratar-nos uns aos outros como fazíamos de antes. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Aleluia! A nossa mente deve estar cheia das palavras do Espírito Santo. E vos revistais do novo homem, ou seja, imitando o Senhor Jesus, visto que já nascemos de novo, devemos imitar o Senhor Jesus Cristo. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Se não fizermos isto, vamos logo pedir perdão a Deus, às pessoas, e amarmos até os nossos inimigos. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Portanto, a mão esquerda não vai tratar mal a mão direita, não vai enganá-la. Assim seremos nós na Igreja, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Então, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, o sangue de Jesus o venceu na cruz. Jesus disse: expulsareis os demónios. É o que devemos fazer. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com o que tiver necessidade. Então eu te digo, Pai Celestial, peço que ajudes estas pessoas, os novos convertidos, dar-lhes um trabalho em que eles possam ganhar o suficiente e que não precisem de furtar, mas que repartam com as pessoas que tenham necessidade. Aleluia. Vamos ler em Efésios, capítulo 4, do 29 ao 32. Aleluia! A palavra de Deus é viva. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras que não edifiquem, né? Mas só a palavra que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aleluia. Toda a amargura, ira e cólera,
e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Como eu disse há bocadinho, o Senhor Jesus disse, expulsareis os demónios que trazem estas coisas, amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos. É o Espírito Santo que nos traz benignidade, misericórdia, capacidade de perdoar uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos ler em 1 Tessalonicenses 5, 9 a 13. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que lhe aconteceu ao Senhor Jesus? Morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Então, quando acordamos, devemos dar graças a Deus e pedir que nos oriente pelo seu Espírito. E quando vamos dormir, agradecer-lhe o dia, né? Então, vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele, ou seja, tendo em conta que Ele está sempre connosco. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Então, tende paz entre vós. Aleluia. Glória ao Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Então vamos ler em 1 Tessalonicenses, Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14 a 15. E rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros e consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, seja dando-lhes a palavra de Deus, né? E sejais pacientes para com todos. Amém. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Vede que ninguém dê outra mal por mal. Se outro semeou mal em nós não vamos utilizar essa semente. Vamos utilizar uma semente que os edifique no bem. Vede que ninguém dê outra mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Aleluia. Vamos ler em Romanos 14, 17 a 20. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Porque quem nisto serve a Cristo, ou seja, andando em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e também aceite aos homens. Aceite. Diga, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros.
Não destruas, diz São Paulo, não destruas por causa da comida. A obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Se a comida, se nós orarmos, agradecermos a Deus, o Senhor não vai permitir que nos faça mal. E se sabemos que há alguma coisa que nos faz mal em relação à comida, devemos deixar de a comer. Assim como também São Paulo disse, afastai-vos daqueles que, dizendo-se irmãos, não são, não vivem em santidade, não é? Então devemos sim ficar firmes na palavra de Deus. Aleluia. Vamos ler algumas passagens bíblicas no Velho Testamento que nos mostram que o Espírito Santo inspirou os homens santos de Deus para falarem. E esses profetas escreveram, ficou escrito, e eu creio que a intenção do Espírito de Deus ao dizer enchei-vos do Espírito é dizer que nos devemos encher das suas palavras que ele inspirou e mandou escrever. Glória ao Senhor. Então, vamos ler aqui em Jeremias, capítulo 1, verso 1 a 6. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no quinto mês. Assim diz o Jeremias. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então vamos ler em Jeremias 1:7 a 10. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás, porque é o Senhor Espírito Santo que fala em nosso lugar. E depois diz: Não temas, não tenhas medo diante deles. E porquê? Porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então cá está, enchei-vos do Espírito, enchei-vos das palavras de Deus, que Deus pôs na boca dos seus profetas. E o Senhor continua a dizer: Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruir. O papel deste profeta era difícil e por isso ele sofreu também um bocadinho. Vou repetir. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares. Ninguém gosta de ser arrancado, né? E para derrubares, e para destruires, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Graças a Deus. É que o pedreiro que chega a uma casa, destrói e tal, mas depois edifica. E põe umas árvores, planta também. Glória ao Senhor. Isaías 6:1 a 11. Hum, ah,
No ano em que morreu o rei Uzias, eu era o profeta, ah, não era o Jeremias, era o Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu ouvi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com duas cobriam os rostos, com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Como no Pai Nosso também dizemos: Santificado seja o teu nome. Então clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. Quero lembrar quando o Paulo e o Silas estavam presos, houve um tão grande terremoto que as portas se abriram. E o Paulo e o Silas ficaram livres, e também os outros prisioneiros, creio que sim. E depois o carcereiro converteu-se, ele e a sua casa. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse o Isaías: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, para o profeta Isaías, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar de Deus com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Então eu digo também a Deus, Pai, tira de mim toda a iniquidade e o meu pecado. Diz o Isaías: Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Agora o Isaías sentia-se livre de tudo o que o impedia de falar. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvis de facto e não entendeis. E vedes em verdade, mas não percebeis. Então eu digo a ti, Pai Celestial, ajuda-me a ouvir e a entender. Ajuda-me a ver em verdade e a perceber. Amém, Pai, no nome de Jesus. O Senhor continua a dizer a Isaías: Engorda o coração deste povo. Uma pessoa muito gorda não pode fazer quase nada, né? Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja curado, sarado. Então disse o Isaías, então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, o Isaías agora já tinha ousadia perante Deus, não é? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes,
e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Então, realmente, nós precisamos de pedir a Deus que abra o nosso espírito. Aleluia, glória ao Senhor. Então disse eu, até quando, Senhor? O Senhor disse, engorda o coração deste povo. Ó Pai, eu digo, livra-me toda a gordura no meu espírito e na minha alma e também no meu corpo. E faz que os meus ouvidos não sejam pesados. E abre os meus olhos e os meus ouvidos, para que eu veja com os olhos e para que eu ouça com os meus ouvidos e eu entenda com o meu coração e eu me converta e seja curado. Aleluia. Então, amados irmãos e amigos, estamos a terminar. Enchemo-nos do Espírito, enchendo-nos da palavra do Espírito. Aleluia. E não só Deus dá-nos a sua energia, o seu poder, sua unção, tudo o que Jesus ganhou para nós. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, paz, amados, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja comigo e com todos os que recebem Jesus ou que venham a receber. Amém. No nome de Jesus.